Mas o que falta no Brasil é o estatuto do professor. O professor tem que ter autoridade sobre o aluno. Nada além disso. Educar, jamais. Ensinar, sim. Há 50 anos atrás, aquela maravilhosa professora normalista, porque não existia curso melhor do que o tal magistério. Aquela tal professora normalista que usava aquela coisa fantástica chamada caminho suave. Ela chegava para a criança que escrevia casa com Z e dizia o seguinte: olha, muito bem, você escreveu casa. Quando a gente escreve para se comunicar com os outros. Ou com a gente mesmo no futuro, uma anotação para se lembrar, ou se comunicar com os outros. E sabe o que acontece? Todo mundo escreve casa com S. E as pessoas são meio burrinhas. Se você escrever casa com Z, os burrinhos não vão entender o que você está falando. Então faz uma coisa, escreve que nem eles escrevem. Escreve casa com S, que eles vão entender. E a criança escreve casa com S. Aí a professora pede para escrever mais umas 2 ou 3 vezes. O que ela está tentando fazer? Pá! Carimbar. Casa é como? S. Hoje, a professora que fez pedagogia, que viu Vygotsky e Piaget, ela chega e fala: não corrija! Vai traumatizar a criança. Um dia ela vai construir dentro de si o conhecimento e vai descobrir que casa é com S. E realmente a criança lá pelas tantas descobre que casa é com S, vai ficar puta da vida, porque me enganaram. E aí tem uma coisa: neurologicamente ela vai ser obrigada a criar um bypass neurológico, uma outra rede neural, que ao chegar no casa com Z, produz um desvio, diz: olha, você achava que era com Z, mas a partir de tal data é com S. Esse adulto, se ele estiver escrevendo devagar, vai escrever casa com S. Se estiver escrevendo depressa, vai escrever casa com Z. Ele foi carimbado. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com a fase dos carimbos, porque o que tem... Por exemplo, tem criança que nunca na vida vai conseguir aprender matemática, porque quando se abre a janela que diz: essa criança que entendeu o que é multiplicação, nessa janela tem que decorar a tabuada. Professor Pier, onde quer que esteja, que Deus esteja sempre com você, porque você realmente fez a diferença nessa sociedade. Decorar a tabuada. Hoje não se usa mais, hoje tem maquininha de calcular. Para que tabuada? Ué, então para que aprender a andar? Tem cadeira de roda. Eu assisti 3 palestras dele quando eu estava no 9º ano, em 2013, e ele é sensacional. Ele ensina você a estudar de verdade. Eu pensava que eu estudava de verdade. Quando fui perceber, eu só decorava realmente as coisas para tirar um 10, para passar de ano, e não sabia que estudar era realmente aprender. Aluno é o que vai na escola. Estudante é o que estuda a aula dada. Aprender é assistir a aula e estudar a aula. Depois da aula, antes de dormir. Tem que decorar a tabuada, senão você fica burro. Tem que escrever corretamente, senão você vai ser um idiota. Tem que ler, porque se você ler, o seu vocabulário irá enriquecer. E você vai querer ler e ler cada vez mais. Mas ler por prazer. Leia. Os professores não são educadores. Educador é pai e mãe. Ídolo não é um rostinho bonito, simplesmente um cantor ou um ator. Para mim, ídolos são professores, são pessoas que realmente fazem a diferença na sociedade e no mundo. E ele sim, ele era meu ídolo e sempre vai ser no meu coração. Aula dada, aula estudada. No mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. A frase dele famosa, aula dada, aula estudada hoje, foi muito importante para mim e hoje é meu lema de estudo. É, justamente, todo mundo fala em inclusão digital. Que inclusão digital que nada? É inclusão cultural que nós precisamos. Inclusão digital só funciona em exame de próstata. Na realidade, é inclusão cultural que nós estamos precisando. É isso que a gente precisa. Aluno é alguém que assiste às aulas, estudante é alguém que estuda. São coisas bem diferentes. E eu sempre falo o seguinte: o truque qualquer, assistir a aula para entender, depois da aula estudar, fazer lição de casa para aprender, e depois dormir uma boa noite de sono para fixar. Essa é a trilogia mágica. Portanto, estudar, o truque é estudar pouco e todo dia.
Você precisa trabalhar de acordo com o seu cérebro. Foi isso que eu aprendi com ele. O nosso cérebro trabalha de acordo com um sistema circadiano, que vem do latim circadian, em torno de um dia. Se você não rever tudo o que você fez num dia, você esquece, simplesmente o seu cérebro deleta. Hoje eu durmo com peso na consciência se eu não estudar. Se eu não pegar e revisar um pouquinho o que eu fiz no dia. Hoje eu realmente aprendo. Hoje eu sei o que é estudar por causa dele. Essa é a trilogia mágica. Portanto, estudar o turco é estudar pouco e todo dia.